Bem-vindo ao Planeta Plactum, onde a troca de ideias é livre e a criança é sempre a protagonista. Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o preconceito, que ocorre quando atribuímos valor precipitadamente. É incrível como ainda temos o hábito de emitir opiniões e julgamentos antes de conhecer e avaliar com lucidez. Quando julgamos pessoas simplesmente pela sua origem ou cor da pele, pelo gênero ou por alguma deficiência, estamos discriminando. Já passou da hora da gente se perguntar como podemos corrigir esse grave defeito em nós? Qual é a origem desse problema? E como auxiliar as crianças a não embarcarem nesse comportamento tão prejudicial? Podemos refletir sobre isso. Primeiro vamos refletir sobre o que é o preconceito. Vamos tentar entender onde está a origem do preconceito. Também falaremos sobre os danos causados por comportamentos preconceituosos. Vamos pensar sobre como formar novas gerações livres de preconceitos. Nosso bate-papo termina entendendo como boas histórias podem nos ajudar a desenvolver a empatia e a sensibilidade em nossas crianças. Meu nome é Márcia de Barros, sou pedagoga, escritora, contadora de histórias e criadora da Turma do Planeta Plactum, onde os personagens passam por questões emocionais e comportamentais, assim como nós. Nossas histórias estimulam o desenvolvimento das virtudes humanas de maneira leve e divertida. Amor ao planeta, sustentabilidade, respeito às diferenças, inclusão, são temas sempre presentes em nossos livros. Mas antes, quero te lembrar de clicar no like e se inscrever no canal se também gosta de mergulhar no universo infantil. É indiscutível o quanto evoluímos no campo intelectual, com novas tecnologias avançando a passos largos. Em contrapartida, no campo ético-moral, ainda não conseguimos superar comportamentos primitivos como o preconceito, que tem gerado sérios conflitos ao longo da história da humanidade. Insistimos no hábito de julgar e dar opiniões irracionais baseadas em generalizações superficiais e estereótipos, sem passar pelo crivo da razão, rotulando grupos e pessoas dentro de caixinhas. Por exemplo, costumamos empacotar pessoas que vivem em um determinado lugar como se fossem todas iguais. Ai, eu não aguento os paulistas, se acham os melhores. Em compensação, os baianos não querem nada com a hora do Brasil. A gente tem que dar o braço a torcer. Estamos, sim, sendo preconceituosos quando julgamos que todas as pessoas de um determinado local são todas iguais. E esse pensamento se estende para grupos religiosos, étnicos, de diferentes gêneros, de pessoas com deficiência física ou intelectual. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, dizia: cada ser humano é um universo ímpar e irrepetível. Racionalmente, nós não podemos acreditar que dentro de um determinado grupo todos pensem e ajam da mesma maneira. E julgar que um grupo é melhor ou pior do que o outro. A revolta por parte de alguns grupos que se sentem discriminados, em alguns casos, tem provocado movimentos de revanchismo sem fim. Para onde essa crença vai nos levar? Onde será que está a origem desse comportamento que nos faz tão mal? Arrisco dizer que parte da raiz desse problema está no ego, na arrogância de nos acharmos melhores do que aqueles que são diferentes de nós. Segundo Leon Tolstói, uma pessoa arrogante se considera perfeita. Esse é o principal dano da arrogância. Isso interfere na principal tarefa de uma pessoa na vida: tornar-se uma pessoa melhor. Se queremos libertar nossas crianças dessas amarras, ajudando a formar novas gerações livres de preconceitos, o primeiro passo que nós adultos devemos dar é através do exemplo. Então, primeiro, nós devemos nos informar e nos educar para que possamos educar as nossas crianças.
no sentido da inclusão, de forma mais assertiva. As crianças aprendem muito mais pela observação do que pelo que dizem a ela. Além disso, elas têm uma grande capacidade de perceber se as nossas atitudes estão sendo coerentes com o que dizemos. É muito comum, por exemplo, a gente ouvir comentários de crianças no ambiente escolar ou em qualquer outro lugar, ressaltando as diferenças que elas observam no outro, muitas vezes imitando até a maneira de falar do adulto. Nesse caso, para que elas superem esse padrão de comportamento, é primordial uma interferência cuidadosa e amorosa de pais e educadores. Caso contrário, a tendência é que as crianças comecem a se agrupar conforme as semelhanças, dando margem a situações discriminatórias, meninos contra meninas, segregação pela cor da pele, podendo até haver um isolamento de algum colega com deficiência física ou intelectual. Isso acontece, é normal. Assim como nós, elas também estão aprendendo. Então, compete ao adulto lidar com essa situação com maturidade, inteligência, paciência e muito carinho. Não devemos fazer vista grossa ou dar pouca importância a uma situação como essa. Pelo contrário, a gente tem que enxergar todas as oportunidades de abordar esse tema. E no caso das crianças, as histórias infantis são ótimas aliadas para trazer boas reflexões. De forma lúdica, a criança consegue se colocar no lugar do personagem, desenvolvendo a sensibilidade e a empatia. O livro Dudu, um Duende Valente, levanta justamente essa questão. Conta a história de um pequeno duende com deficiência que se locomove com o auxílio de um carrinho todo pintado de azul. Assim que foi morar na Rua dos Duendes, ele fez amizade com todo mundo. Mas com isso, Dora, uma duendezinha muito curiosa, ficou bastante intrigada e questionou Dudu. Como você consegue, pequeno e desajeitado, ter sempre tantos amigos querendo estar ao seu lado? E Dudu logo respondeu: não paro para pensar nisso, sigo vivendo a vida com um só compromisso, viver fazendo o que gosto. Gosto de desafios, de aprender e ensinar, gosto de arrancar sorrisos, gosto de presentear, gosto de poder brincar, de criar, imaginar, de contemplar o mar e viver a vida a cantar. E posso fazer tudo isso, então eu me sinto um gigante que pode tocar cada estrela e pode ver todas elas tornarem-se diamantes, lapidados e brilhantes. Apenas em algumas horas viu Dudu contar histórias para toda a criançada, provocando risada. E com seu jeitinho alegre e cativante, também consegue conquistar a amizade de Dora. Mas tem um detalhe muito importante nessa história. Dudu sempre foi muito amado, tendo uma relação especialmente afetuosa com a sua avó. E isso faz toda a diferença na segurança de ser quem ele é. Um duende feliz, inspirador, que aprendeu a lidar muito bem com suas limitações. Uma família amorosa, professores afetuosos e amigos fazem toda a diferença na vida de uma criança. No livro Amor Líquido, Zygmunt Bauman nos traz o seguinte pensamento: o amor próprio é construído a partir do amor que nos é oferecido por outros. Felizmente, temos vários exemplos na nossa sociedade de pessoas com deficiência que, com o apoio da família, de amigos, superaram suas limitações e conseguiram realizar seus projetos com determinação, coragem e muito esforço. Você tem alguma história inspiradora como essa? Conhece uma pessoa com deficiência que tenha inspirado a superar os seus limites? Sim, porque todos nós temos limitações, certo? Então compartilhe com a gente aqui nos comentários. É muito bom poder conhecer essas histórias, porque a gente sabe que, na verdade, infelizmente, não é sempre assim. Muitas vezes quem sofre preconceito sofre calado, sendo afetado psicologicamente.
Portanto, devemos estar atentos e cada vez mais conscientes sobre esse padrão de comportamento que temos arrastado ao longo de tantas gerações e que só tem nos causado prejuízo. Não restam dúvidas de que, se desejamos uma sociedade cada vez mais inclusiva, precisamos primeiro nos informar e nos educar, para que possamos educar as nossas crianças. Seja através dos livros, de boas histórias, de rodas de conversa, mas principalmente através do exemplo, praticando aquele velho aprendizado de se colocar no lugar do outro, tratando com respeito, lembrando que ele também tem sentimentos, sonhos, aptidões, permitir que todos possam escolher e possam ir ocupando os seus lugares na vida em sociedade. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Obrigada por ficar comigo até aqui. E convido você a visitar o nosso site, que está aqui na descrição, para conhecer a coleção de livros da Turma do Planeta Plactum. Até o próximo vídeo.